A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vencio Oficial. Desde já quero pedir a você para já estar aí deixando o like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E você que não é inscrito, eu quero desde já estar desejando as boas-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. E desde já eu quero pedir ao seu apoio. De que forma? Se inscrevendo no canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação de sempre que houver uma postagem em nosso canal. Deixe o seu like e se você gostar também do conteúdo, compartilhe, porque é muito importante para o crescimento do canal. Meus amados irmãos, hoje eu vou estar aqui trazendo a segunda parte do estudo que tem por título A Verdadeira Luz do Mundo. E eu quero trazer assim esse tema de uma forma assim bem clara, uma forma que é verdadeiramente do jeito que a palavra de Deus explica. Meus amados irmãos, mas antes de nós trazer esse tema, eu quero falar um pouco sobre a situação política do nosso país, aqui um minutinho para falar sobre a situação política do nosso país. Irmãos, nós temos que orar pelo nosso país. Nós temos que orar muito pela nossa nação. Entendeu? Orar pelas autoridades, pelos políticos, porque a coisa é meio complicada. E às vezes alguém pode dizer, mas Edmar, o que é que te preocupa tanto nessas questões políticas, assim, no futuro, para o futuro do nosso país? Irmão, o que me preocupa, sabe o que é? Eu vou dizer uma coisa. Não é sobre questão de aborto, não é sobre questão de igreja ser fechada, porque isso aí é bem provável que não vai acontecer, entendeu? Depois eu falo assim sobre essa questão. O que vai acontecer, o que está acontecendo, melhor dizendo, o que vai acontecer e está acontecendo, sabe o que é? Essa onda de violência que jamais vista dos meus tempos, né? Dos meus tempos, de quando eu me conheço como gente. Eu lembro que quando tinha, desde quando tem essas eleições aí democráticas, um exemplo, na época do Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, você não via isso aí. Na época também que o Collor se elegeu, você não via essa violência também. Entendeu? Na época que o Lula se elegeu também, você não via essa violência toda. Dilma Rousseff também, do mesmo jeito, você não via essa violência toda, como a gente está vendo, essa onda de violência nessa época que está aí esse presidente, né, Jair Bolsonaro. Agora, você quer dizer, Edmar, mas você está dizendo que é ele que está causando a violência? Você tira a sua conclusão, entendeu? Tire as suas conclusões. Eu só estou dizendo que no período que ele está sendo presidente, está acontecendo isso. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou expressar. Agora a questão, um exemplo. Às vezes as pessoas dizem, se o determinado candidato ganhar, as igrejas vão ser fechadas. Irmão, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça porque isso aí não vai acontecer. Né? Pode ter certeza. Só porque eu vou dizer uma coisa aqui para você. Isso, mesmo se algum político queresse fechar as igrejas, perseguir as igrejas, ele não teria essa força. Só porque os evangélicos, se não me engano, já é quase 50% do eleitorado. Está aí em torno aí dos 30%, 40% do eleitorado brasileiro. Então qual é o político que tem coragem? Porque você sabe, né, que político ele quer voto. O objetivo dele é voto. Então, político nenhum vai fazer isso aí para perder, né? Perder voto. Tanto é que você percebe que na eleição passada, para presidente da República, a eleição 2018, quem decidiu foi os evangélicos. Pode prestar atenção que foi os evangélicos. A grande maioria dos evangélicos votou em quem? Votou em Bolsonaro. A grande maioria. Talvez aí uns pingos aí, talvez
não chega nem 1%, votou no outro candidato. Então, com relação à questão de fechar a igreja, eu estou tranquilo. Que isso aí não vai acontecer. Entendeu? Até porque eu não vejo nenhum candidato aí desses que estão aí, nem Soraya Tronic, nem Ciro Gomes, nem a Simone Tebet, nem o Bolsonaro, nem o Lula, não vejo nenhum se posicionando contra o sistema religioso, contra a religião, seja lá qual ela for, evangélica, entendeu? Às vezes alguém pergunta, mas Lula, se Lula ganhar, vai fechar a igreja. Irmão, Lula foi evangélico, não fechou igreja. Ou seja, Lula foi presidente, não fechou a igreja. Lula foi evangélico, é ótimo. Lula foi presidente e não fechou igreja, presidente por 2 vezes. Pelo contrário, ele sancionou foi uma lei que dá direito à liberdade de culto religioso no país. Liberdade, ou seja, a liberdade de culto, a liberdade religiosa, ou seja, quer dizer que a religião ela tem liberdade de expor a sua doutrina e sem interferência do Estado, sem interferência, né? Entendeu? Do governo. Entendeu? E ele sancionou essa lei que foi criada por, se não me falha a memória, o autor da proposta desse projeto de lei, se não me engano, foi o Marcelo Crivella. E Lula sancionou, ele aprovou essa lei, entendeu? Também a lei que institui também a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus, quem instituiu foi quem? Foi o Lula, que sancionou também esse projeto, entendeu? Ele sancionou também. Não fez cara feia, simplesmente sancionou também o projeto. Hoje está aí, né? Qualquer cidade aí pode fazer Marcha para Jesus, não tem problema. É oficial aqui no Brasil, é um evento oficial aqui no Brasil, entendeu? Então, com relação a isso aí, não estou preocupado. Agora, o que eu estou preocupado é com a nossa democracia, com a nossa liberdade de direito de expressão. Porque hoje em dia, se falar que vai votar num determinado candidato, você está correndo risco de ser morto, como aconteceu ali no Ceará, por exemplo. Só porque o cara falou que ia votar num determinado candidato, foi esfaqueado. Que é isso? Que é isso? E outros que já aconteceu também. Pode prestar atenção nesse período eleitoral, quantas pessoas que já foram agredidas. Teve um cego, desculpa, na verdade não vou falar cego, deficiente visual, para não agredir, né? Eu também sou deficiente visual, mas não sou cego, né? Mas não sou cego. Então vamos falar mais direito aqui. Um deficiente visual, para ver, e esse deficiente visual, totalmente, né? Ele totalmente deficiente, não enxerga nada. Mas simplesmente porque estava lá no metrô, da cidade aqui que me passou o nome. Eu vou ficar devendo essa para você, mas você pode pesquisar aí na internet que você vai ver. Pesquisa aí no Google que você vai ver. E aí o que acontece? Ele estava no metrô com adesivo de um determinado candidato. E aí o que acontece? Ele foi agredido simplesmente por causa disso. Agredido, recebeu palavra de ofensiva por causa disso. É isso aquilo que eu quero para o meu país? Não, eu quero o país da paz, da prosperidade. É o país da liberdade de expressão. É esse país que eu quero. Amém, meu irmão? Mas, sem mais delongas, vamos aqui para o ensinamento da palavra de Deus. Lembrando que você pode votar em quem você querer, tá certo? Você vota em quem você querer. Eu não estou aqui pedindo voto nem para Lula e nem para Bolsonaro. Você vota em quem você querer, tá certo? Você vota para Lula, vota em Bolsonaro, Simone Tebet, Felipe Dávila, vota lá no o Kelmo, né? Então, o Kelmo. Você vota em Lula, já falei Lula, né? Já falei Lula, Bolsonaro, já falei também, né? Pois é, você vota em quem você querer, tá certo? Quem você querer. Tá aí os candidatos aí, entendeu? Tem a Soraya Tronic, Simone Tebet, tá certo? Vota em quem você querer. Ciro Gomes. O voto é livre, tá certo? Mas eu repudio
certas coisas que não dá para a gente aceitar no nosso país, já que nós vivemos numa democracia e numa liberdade de expressão, num direito que nós temos, né? Um direito que foi conquistado na base até mesmo pessoas que teve coragem de dar a sua própria vida para que nós tivéssemos essa liberdade. Pesquisa aí. Quantas pessoas foram mortas defendendo a democracia que hoje nós temos? E agora, simplesmente alguém querer privar isso? Não pode acontecer. Amém? Vamos para a palavra, irmãos. Eu não vou me alongar muito aqui no estudo, mas aqui a palavra de Deus, aqui em Lucas, capítulo 12 e o versículo de número 2 diz assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sábio. Aqui versículo número 3: porquanto tudo o que tudo em que em trevas tudo que em treva dissestes à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Olha só o que a palavra diz. Aqui, irmão, eu já vou aqui para o início aqui do estudo, falando que não adianta nós querer nos esconder. Não adianta. Desculpa, irmão, a garganta não tá boa. Não adianta nós querer nos esconder. Eita Deus. Desculpa aí, irmãos. Porque tudo que está em oculto um dia vai ser revelado. É isso que a palavra de Deus fala. Tudo que está encoberto um dia virá à luz. Tudo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não adianta o ser humano querer se esconder, porque um dia, irmãos, todos nós haveremos de prestar conta a Deus, né? Todos nós haveremos. Nós vamos prestar conta das nossas palavras, daquilo que nós falar. Daquilo que nós falar, nós vamos prestar conta. Daquilo que nós fazer, todos os atos que nós fazermos, que nós praticarmos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, é por isso que nós temos que verdadeiramente fazer as coisas. Não querer fazer a coisa errada, achando que ninguém está vendo, porque nós estamos sendo alcançados por uma luz, que é quem é essa luz? Jesus. Um dia tudo que está encoberto virá à luz, que tudo que está em oculto, né? Tudo aquilo que nós falar, as escondidas no gabinete, seja lá em qualquer outro lugar, vai ser ouvido no telhado, imagina aí. Vai ser ouvido, ou seja, nada vai ficar encoberto. Aqui no versículo, ou seja, capítulo, melhor dizendo, Marcos capítulo 4 e o versículo de número 21, e diz assim: e disse-lhes, melhor dizendo, disse-lhes, vem porventura a candeia para se manter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes
para se colocar no velador. Aqui o versículo 22, melhor dizendo. Versículo 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Tá vendo aí, irmão? Aqui Marcos capítulo 4, versículo 21 e o 22, tá certo? E o 22. Então nada, irmão, nada que nós fazemos. Às vezes o ser humano pode fazer tudo, achando que ninguém tá vendo, pode fazer as coisas escondidas. Mas nós que estamos na luz, nós temos que fazer as coisas às claras, né? Às claras, não precisamos esconder nada de ninguém. Agora, quando eu falo que nós não precisamos esconder nada, eu estou falando no sentido do nosso caráter de viver. Porque tem pessoas que vivem uma vida de aparência. Um exemplo, muitas das vezes na igreja ele se apresenta como um santo, como um cordeirinho, mas muitas das vezes dentro de casa ele é um lobo. Entendeu? E quando eu falo ele, eu estou também me referindo a ela também, entendeu? Pode ser homem, pode ser mulher, entendeu? Então isso acontece. Muitas das vezes a pessoa, na frente de outra pessoa, ela fala bem daquela pessoa. Mas quando a pessoa vira as costas, ela desce a bomba, desce a ripa, falando mal daquela pessoa. Então isso aí significa o quê? Significa pessoas que querendo fazer as coisas às escondidas, pessoas mascaradas. E não adianta, irmão. Porque para Deus, diante de Deus, não tem máscara. Não tem máscara. Tudo está à vista. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patente aos olhos de Deus. Aqui em João 3, versículo 18, diz assim: quem nele crê melhor dizendo, desculpa aí, irmãos, desculpa aí. Quem crê nele não é condenado. Eu li errado aqui. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí diz assim, versículo de número 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aqui está falando, se referindo a quem? Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo. Ele é a luz que veio ao mundo. Então, o que acontece? A palavra de Deus fala claramente aqui que aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Qual é a condenação? A condenação que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Ou seja, são más as obras. Nós vemos pessoas assim. Tem pessoas que têm o prazer no pecado. Pessoas que têm o prazer em praticar abominações aos olhos de Deus. Pessoas que vivem uma vida errada como se aquela vida fosse uma vida correta. Então isso aí significa o quê? São pessoas que
ama mais as trevas do que a luz. Mas aqueles que vivem na luz é diferente. Ele procura viver uma vida correta diante dos homens, diante de Deus. Por quê? Porque ele vive na luz. Olha o que, a palavra do Senhor continua dizendo no versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Tá vendo aí? Então, aqui a palavra está falando claramente que essas pessoas, elas odeiam a luz. Olha o que é que diz aqui. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, tá vendo? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Aqui vamos ler aqui o versículo. Eu li aqui o versículo 20. Vamos ler o 21, né? Depois aqui. Então, meu amado irmão, significa isso, essas pessoas faz as coisas e elas procuram fugir da luz, fugir da realidade. Ela tenta maquiar uma mentira para fazer com que aquela mentira seja verdade. Só que não adianta. Não adianta. O homem ele pode enganar há muito tempo, mas ele não consegue enganar por toda a eternidade. Porque um dia as más obras dessa pessoa, mesmo que a pessoa não queira vir para a luz, mas um dia a luz vai vir até ela. E aí pronto, as obras dela vai ser reprovada. Ela não vem para a luz por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Por quê? Porque são maus. O versículo de número 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Está vendo aí? Olha o que é que a palavra de Deus diz. Mas aquele que pratica a verdade, está vendo aí? Aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz. Ou seja, irmão, aquele que verdadeiramente vive na luz, ele não tem nada que esconder, nada mesmo. Por quê? Porque as obras dele é perfeita. As obras dele são boas, são louváveis perante os homens, entendeu? Perante Deus. Então essa pessoa, ela não tem medo de se aproximar da luz que é Jesus. Ela não tem medo de verdadeiramente se apresentar com o seu caráter verdadeiro, com a sua sinceridade, com a sua humildade, com a sua honestidade, simplicidade. Ele não tem medo. Ele não tem medo de pregar contra o pecado. Por quê? Porque ele combate o pecado, ele procura fugir do pecado. É claro que nós somos pecadores, somos falhos, mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que se nós confessar os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra do Senhor fala que nós temos que esforçar para nos santificar. Então essa pessoa, ela se esforça para viver uma vida de santidade. Então ela não tem medo de verdadeiramente pregar contra o pecado. Porque ela não vai ser desapontada por alguém. Dizer, você fala isso, mas você é um hipócrita, você não cumpre. Ela não vai ouvir isso. Por quê? Porque as obras dela são boas. E se alguém falar, é calúnia, né?
Eu vi aí mesmo recentemente uma pessoa que teve um áudio aí vazado. Meu Deus do céu, a pessoa contratou até perito para avaliar a voz dela. Irmão, se fosse eu ali naquela situação, eu pegava no meu celular e mostrava na rede social aqui, ó, minhas conversas aqui, ó. Eu conversei com fulano tal dia, conversei com ciclano tal dia. Levava o meu celular lá para a polícia, ou polícia federal, ou seja civil, seja lá o que for, militar, levava lá para eles, se fosse possível, até mesmo quebrar o meu sigilo, meu próprio sigilo telefônico, mostrar todas as minhas conversas publicamente. Eu sou essa pessoa, irmãos. Eu não tenho nada que esconder de ninguém. Eu não tenho nada que esconder. Eu sou uma pessoa assim. Agora a pessoa, muitas das vezes, irmão, coloca até senha no celular para a mulher não ver o celular dele. Aí fica difícil, né? Nem a mulher pode tocar no celular dele. Pode tocar em qualquer coisa. Pode até me bater. Mas a senha do meu celular não dou, não. Pode me bater, pode mandar em mim. Tem homem assim, né? Pode fazer o que for. Pode pegar até dinheiro meu. Mas o meu celular não pega não, viu, mulher? E aí? Irmão, aqui senha no meu celular aqui não existe. Minha esposa pode pegar a qualquer hora, pode olhar a qualquer hora, que eu não tenho nada que esconder, graças a Deus. Eu não estou falando isso para me exaltar, irmão. Estou falando quem sou eu, né? Não estou falando aqui para me exaltar, entendeu? Mas vamos aqui para o final aqui dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui em Salmo 119 e o versículo de número 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tá vendo aí? Ou seja, aqui o salmista falando que a palavra do Senhor é lâmpada para os pés dele e luz para os caminhos dele. Então, meu amado irmão, para nós viver uma vida santa diante de Deus e não tropeçar, é nós viver de acordo com a palavra de Deus, é nós meditar nas escrituras sagradas que contém a palavra de Deus, e aí com certeza nós seremos bem-aventurados, amém? Porque o próprio Jesus mesmo falou. É claro, é uma realidade que todo mundo sabe. Jesus disse assim, ó: aquele que anda de dia não tropeça, porque está vendo tudo que está na frente dele. Mas aquele que anda de noite, no escuro, pode tropeçar, porque está andando em trevas. Mas aquele que está praticando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e adquirindo sabedoria a cada dia da palavra de Deus, de como deve se comportar, como se deve prosseguir, o que acontece? Ele jamais vai tropeçar. Por quê? Porque ele está na santa luz da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu like. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Um abração bem forte e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.